Olá, bem-vindos! Nos próximos minutos, a gente vai fazer uma viagem bem rápida pela história gigantesca e complexa da Índia. Entender essa história é chave para a gente sacar não só uma das maiores nações do mundo, mas também a dinâmica global que nos afeta até hoje. E tudo começa com uma pergunta bem importante. Então, por que a gente deveria estudar a história da Índia? Simples, porque isso tira a gente daquela visão de mundo focada só na Europa, sabe? É a chance de entender de onde vêm filosofias, religiões e sistemas sociais que influenciam bilhões de pessoas. Mas como a gente vai ver, essa não é uma tarefa nada fácil. Ok, vamos mergulhar nisso. Estudar a Índia Antiga tem uns desafios bem específicos. Por muito tempo, a análise foi dominada por um olhar europeu. Além disso, sobraram pouquíssimas fontes daquela época. E, ainda por cima, tem as barreiras de língua. Reconhecer esses obstáculos já é o primeiro passo para a gente ter uma visão mais real da coisa. Com esses desafios na cabeça, vamos lá para o comecinho de tudo. A civilização indiana foi construída em cima de dois pilares gigantes, cada um nascendo numa era tecnológica bem diferente da outra. O fascinante aqui é o contraste. Olha só. De um lado, na Idade do Bronze, a gente tem a civilização do Vale do Indo, super urbana, agrícola e com uma escrita que até hoje ninguém conseguiu decifrar. Do outro lado, já na Idade do Ferro, aparece a civilização védica, seminômade, tribal, trazendo sânscrito, as ferramentas de ferro e, o mais importante, os textos védicos e a base do sistema de castas. São duas origens muito distintas para uma civilização só. A partir dessas fundações, o cenário político se transforma completamente. A Índia deixa de ser aquele monte de pequenos reinos para entrar na era dos grandes impérios. Foi uma época de uma agitação filosófica e religiosa incrível. Olha só essa progressão. Começa lá no século VI a.C., com pequenos reinos e o nascimento do budismo e do jainismo. Pouco tempo depois, esses reinos se juntam e formam reinos maiores, já fortes o bastante para bater de frente com invasores como Alexandre da Macedônia. E tudo isso acaba levando ao surgimento dos primeiros grandes impérios que unificaram a região, como o Império Maurya. Foi literalmente uma consolidação de poder em uma escala gigantesca. Então, um ponto crucial aqui é que a Índia nunca foi uma coisa só, homogênea. Durante o período clássico, o norte e o sul tomaram caminhos bem diferentes. O norte, que era a porta de entrada por terra, vivia sofrendo invasões e se tornou um ponto vital na Rota da Seda. Foi lá que surgiu o Império Gupta, que deu pra gente a matemática moderna. Já o sul, de olho no mar, era dominado por reinos comerciantes que controlavam o valiosíssimo comércio de especiarias. E essa dinâmica de cada região ter sua própria história ficou ainda mais forte no período medieval. A Índia se consolidou como uma verdadeira encruzilhada do mundo, um ponto de encontro de exércitos, comerciantes, ideias e religiões. E mais uma vez os caminhos se separam. O norte, depois da queda do Império Gupta, enfrentou várias invasões que levaram à criação do Sultanato de Delhi, trazendo uma influência islâmica muito forte. Enquanto isso, no sul, o que bombavam eram os impérios mercantes hindus como o poderoso Império Chola. O poder deles não vinha tanto da espada, mas do comércio, dominando as rotas do Oceano Índico. Agora a gente chega na fase final e talvez na que mais mudou o jogo na história da Índia antes da independência. Esse período marca a ascensão e a queda do último grande império local e a chegada estratégica de uma nova força no cenário global, as potências europeias. Essa linha do tempo mostra perfeitamente a virada de chave. No século XVI, o Império Mogol unifica o subcontinente, mas, no auge do poder deles, os europeus começam a chegar, montando bases comerciais. O ponto de virada mesmo é o século XVIII. O poder mogol enfraquece e o crescimento de rivais, como o Império Maratha, cria um vácuo de poder. Foi a janela de oportunidade perfeita que os britânicos estavam esperando. E isso aqui ilustra de forma brilhante como a conquista aconteceu. Não foi uma invasão direta de uma hora para outra. Foi um processo. Primeiro, a Companhia Britânica das Índias Orientais se estabeleceu com um pezinho puramente comercial. Depois, começou a explorar e até a piorar as brigas entre os impérios locais. Com isso, eles conseguiram o domínio militar e econômico. E, por fim, depois de várias revoltas, o controle passou da empresa para o Estado, com a coroa britânica governando diretamente. E isso nos deixa com uma pergunta que dá o que pensar.
Depois de uma história com civilizações tão ricas, impérios tão vastos e poderosos, como foi possível que uma entidade privada, uma empresa de comércio com sede do outro lado do mundo, conseguiu, no fim das contas, dominar e governar o subcontinente indiano inteiro? É uma pergunta que diz muito sobre as forças da economia, da política e da própria história.